Este vídeo faz parte de um projeto de extensão do Instituto Federal de Pernambuco, campus Igaraçu. O nosso objetivo é que vocês possam conhecer o que se estuda nas aulas de Introdução à Programação do curso superior Sistemas para a Internet e do curso técnico de Informática para a Internet. Se você gostou do vídeo, considere fazer o nosso processo seletivo e entrar para uma instituição que, além de pública e gratuita, tem sua qualidade reconhecida internacionalmente. Olá pessoal, professor Alain mais uma vez, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o conceito de laços. Para nós compreendermos a importância desse conceito, vamos começar por um problema, bem comum, uma clássica aí da computação, que é imprimir números, inteiros em ordem. No caso, como imprimir os 1000 primeiros números inteiros. Vamos imprimir esses 1000 números. E com tudo aquilo que nós estudamos nos vídeos anteriores, a solução que nós seríamos capazes de implementar seria essa daqui. Fazer várias linhas de console.log e eventualmente chegar no número 1000. Então seria aliás, perdão, no 999, né? Porque começa no 0 e aí vai do 0 até o 999. Então, no final das contas, esse programa aqui ele ficaria enorme, tá? Teria 1000 linhas de código. Bom, e obviamente, não é um programa muito bom, no sentido de que você tem uma repetição enorme de linhas e o programa fica gigante. Uma alternativa seria colocar todas as impressões na mesma linha, né? Você botar console.log, botar o 0, 1, 2, 3, 4, mas aí você economizaria nas linhas, mas teria o problema das colunas, né? Ficaria enorme a única linha do programa. Então também não seria uma boa solução. Mas, com um conceito de laços, nós vamos poder realizar essa otimização do código, né? Escrever uma versão nova para esse código, que é muito mais interessante do ponto de vista do programador, né? Uma vez que vai ser um código mais fácil de compreender, mais simples de implementar, mais curto, mais rápido. Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Laços fazem com que um computador repita ações, para que nós não tenhamos que repeti-las. Ou seja, um laço, ele vai ficar repetindo para a gente o que nós repetiríamos via código. Então, se você tem uma coisa que você repete 4, 5 vezes no seu código, né, seguidamente, você pode trocar essa repetição por um laço. Ok? Então, como é que laços se enquadrariam no contexto do nosso programa dos 1000 números inteiros? Bom, ficaria assim. Aqui nós temos uma solução utilizando o laço while, onde eu tenho uma variável número que é igual a zero, e essa variável número, ela vai ser impressa várias vezes. Por quê? Porque é diferente do if, que o if você simplesmente testa, se for verdadeiro, né? Executa e depois continua executando o programa. Se for falso, você pula o código e vai-se embora, né? No caso de um laço, o que ocorre é que a condição, ela é testada várias vezes. Toda vez que o programa executa o trecho do laço, ele volta para o começo, né? Por isso tem essa seta aqui, ó. Então ele sai, ele chega no final, no lugar de continuar executando o programa, ele volta. Então, quando o número é zero, o nosso while ele vai fazer o quê, né? Ele vai testar se o número é menor do que 1000. 1000 é menor do, 0 é menor do que 1000? Sim, sim, 0 é menor do que 1000. Então, imprime o número e incrementa esse número aqui para a gente. Né? Então, o número que era zero, ele passa a ser 1. Volta para o while testa. 1 é menor do que 1000? Sim. Então, executa o while de novo. Né? Meu número incrementa, o número que era 1 passa a ser 2, e assim o programa vai. Até que um belo dia, o número é 999, né? Eu vou incrementando de 1 em 1 até que o número chegue em 999. Imprimo 999, incremento o número que passa a ser 1000. Volta para o começo, testa. 1000 é menor do que 1000? Não. 1000 não é menor do que 1000. E o resultado disso é que a gente sai do while. A condição da falsa, e a gente sai do while e vai-se embora executar o resto do programa. Ok? Nós vamos, estudar com mais calma os laços, o while e outras formas de laços que existem também. Então vamos lá. Tá? Então, no final das contas, laços são estruturas que nos permitem repetir código, tá? Dentro do nosso programa. Nesse caso aqui, tem duas linhas de código que eu vou repetir várias vezes, que é a linha do incremento e a linha da impressão. Tá? Como é que funciona? Funciona assim, ó, você tem uma condição, né? Se a condição for verdadeira, eu executo um trecho de código e volto para testar a condição. Condição permanecendo verdadeira,
executo esse trecho de código de novo, volto para testar a condição. E assim ele fica nesse laço, né? Ciclo. Até que a condição dá falsa. Quando a condição dá falsa, eu não executo mais as instruções e vou embora, né? Pulo as instruções e vou executar o resto do programa. Então, do ponto de vista do passo a passo, né, da nossa execução aqui de um laço, funciona assim, ó. Tá no passo 1, vai no passo 2, né? O passo 3 é o começo do laço, nesse exemplo. Então, ele vai, ó, 3, 4, 5. Chegou no final do laço, volta para o começo, para testar a condição, né? Condição permanecendo verdadeira, a gente permanece no laço, tá? Porém, um belo dia a condição vai dar falsa. E quando isso ocorre, o programa ele pula esses pontos, né? O passo 5, o passo 4 e o passo 5. Então, ele sai do 3 e vai para o 6. Olha só, né? E aí ele vai-se embora, ó, até encerrar a execução do código. Então, essa é a dinâmica de um laço, tá bom? Quais são os tipos básicos? While, do while, for e for each, né? O while é o laço mais simples, significa enquanto em inglês. O do while, né? É uma variação do while, onde primeiro ele executa o código e depois ele testa. O while ele testa e depois executa, né? E só, inclusive, só executa se passar no teste. O do while não, né? O do while ele executa pelo menos uma vez, ele testa depois. O for é uma maneira compacta de a gente fazer um laço e é a mais comum entre os programadores, tá? Vocês vão se acostumar a utilizar o for, porque ele é, tipo assim, a gente usa no cotidiano, diariamente, o for. E o for each, né? Que é um assunto, tá? No eventual vídeo sobre coleções, né? Arrays, no caso, nós vamos voltar e vamos falar sobre esse tipo específico de laço, ok? Então, por enquanto, na aula de hoje, while, do while e for, né? Já é bastante assunto para nossa aula. Então, vamos para o while, que é o primeiro deles. O que é que o while faz? Ele executa um trecho de código enquanto uma condição é verdadeira. Aqui eu tenho minha condição e aqui eu tenho o meu código. Então, enquanto essa condição for verdadeira, executa o código, testa a condição. Condição verdadeira ainda, executa o código, condição, executa o código, testa a condição, até que um belo dia, falso. Dando falso, ignora o código e vai-se embora executar o resto do programa. Vamos ver isso na prática aqui com 3 exemplos. Ó. Imprimir os 10 primeiros números inteiros. Vamos ver como é que ficaria esse código. Tá? Então, aqui eu tenho uma variável que eu chamei de contador, poderia ser qualquer outro nome, né? E nos exemplos posteriores nós vamos mudar esse nome para vocês verem, né? Chamei de contador, é inicializado com 0, enquanto o contador for menor do que 10, né? Eu vou imprimir o contador e incrementar o contador. Ou seja, eu imprimo o 0, incremento, o 0 passa a ser 1, testo de novo. Passou? Né? 1 é menor do que 10? É. Então, imprimo 1, incremento 1 que ele passa a ser 2, teste de novo. 2 é menor do que 10? É. Imprimo 2, incremento 2 que passa a ser 3 e vai assim por diante, até chegar em 9. Quando eu chego em 9, eu imprimo 9. Incremento, ele passa a ser 10 agora, o contador, e testo. Ó, 10 é menor do que 10? Não. Então, o programa sai do laço. Nesse caso, como não tem linhas depois do laço, o programa simplesmente se encerra. Sai para a gente os números, né? De 0 até 9, que são os 10 primeiros números. Observe que o 10 é o 11º. No caso, inteiros positivos, né, gente? Os negativos ficam para um outro momento. Aqui nós temos, ó, um segundo exemplo, onde nós vamos imprimir os 10 primeiros números inteiros em ordem decrescente, ou seja, agora a gente vai imprimir do 9 até o 0. Vamos ver como é que isso funciona no código? Funciona assim, ó. Eu tenho uma variável número, tá? Notem que agora eu mudei, não é mais contador, é número, e ela vai começar com 9. Tá? E é número sem acento mesmo, viu, pessoal? Não vamos, né, ficar utilizando acentos em nome de variáveis, que não é legal. Então, o número começa com 9, enquanto, né, while o número for maior do que menos 1, tá? Ou seja, ele vai até chegar em 0. Quando chegar em 0, imprime. E quando chegar em menos 1, a gente para. Então, aqui ele vai. O do 9, né? Ele testa aqui. O 9 é maior que menos 1? Sim. E o 9 decrementa. Né? Olha, no lugar de ser número igual a número mais 1, aqui é número igual a número menos 1. Tá? Então, o que, é que vai acontecer? O número, que era 9, passa a ser 8. Depois, na execução seguinte, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Quando chega no 0, eu imprimo, porque ele ainda passa aqui no laço, ó. 0 é maior que menos 1, imprimo 0, 0 é igual a 0 menos 1, dá menos 1. Chego aqui no teste de novo e menos 1 é maior que menos 1. Não. Consequentemente, o programa se encerra aqui, né? Ele sai do laço, vai-se embora, não tem mais nada para executar e para.
Ok? Exemplo 3. Como encontrar e imprimir o 10º número múltiplo de 7? Interessante. Vamos ver como é que a gente faz. Ó, para esse programa aqui, nós temos o seguinte. Ó. Mudei de novo, né? Agora tenho duas variáveis, na verdade. Tenho a variável i e tenho a variável número. É mais comum nós utilizarmos o nome i para a nossa variável, né? Que vai controlar o for, tá bom? No lugar de contador, número e tal, vocês vão encontrar o i muito frequentemente, né? Então, esse contador aqui, né, que vai ser o i, ele vai começar com 0, nossa variável número vai começar com 0 também. E aí eu vou incrementando, ó. O número é igual a número mais 7, tá? E o i é igual a i mais 1. E qual é a condição de parada? O i ser menor do que 9, né? Essa pergunta para vocês aqui, ó. Por que 9 e não 10, tá? Vou deixar isso aqui para vocês pensarem, tá bom? E aí eu faço a impressão com console.log ao final do programa. Notem que diferente dos exemplos anteriores, né, como por exemplo esse aqui, ó, a impressão ela era realizada dentro do laço, ou seja, cada iteração resultaria em uma linha impressa na tela do console. Aqui não. Ó. Aqui o programa é executado todinho e só no final que sai alguma coisa, que é o valor do 10º múltiplo de 7. Nesse caso, o número 63. Tá? Então, no final das contas, né, o que a gente faz aqui é ir, né? O primeiro múltiplo de 7, que é 0. O segundo múltiplo de 7, que é o próprio 7, né, que é 7 vezes 1. O terceiro, que é o 14. Depois do 14, a gente tem o 21. Vai até chegar no 63. Então, esse número aqui, ó, vai indo de 7 em 7 até chegar em 63. E o contador diz que a gente chegou no 10º múltiplo, então a gente tem que parar, né? Uma forma trivial de fazer isso sem laço seria multiplicar, né? O 7 por 9. E aí nós teríamos o valor do 10º múltiplo, 7. Ok, vamos agora para o do while. Nosso segundo laço, ele é só uma variaçãozinha do while. Bom, o while original, primeiro a gente testa, depois nós vamos executar o código. Aqui não. Primeiro executamos o código, depois vamos fazer o teste. Então, é uma diferença muito importante. No while, se a condição é falsa de cara, ele nem vai entrar no laço. Nem sequer entra, ele simplesmente ignora, não executa nenhuma vez. No do while, isso é diferente. Primeiro ele executa, depois ele testa. Então, o código sempre é executado pelo menos uma vez, tá bom? Vamos ver isso na prática, né? Com aqueles 3 exemplos, ó. Imprimir os 10 primeiros números inteiros, tá? Começamos o i aqui com 0, né? Nosso, nesse caso aqui, significa faça, né? Então, a gente vai fazer o quê? Ó? Vai imprimir o nosso número i, vai incrementar o nosso número i, tá? O i mais mais aqui significa, né? É igual ao i, equivalente, né? Ao i igual a i mais 1. Então, é uma forma mais simples de escrever. E aqui, ó, enquanto o i for menor do que 10, ok? Então, né, muito parecido com o outro, a diferença é que o teste é feito ao final do laço. Imprime a mesma coisa, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. A diferença é que primeiro eu executo, depois eu testo. Né? Agora aqui, ó, imprimi os 10 primeiros números inteiros em ordem decrescente. Tá? Mesma coisa agora aqui, ó. O i começa com 9 e eu tenho a mesma coisa que é o nosso while. Né? Então, se a gente observar, é sempre assim a estrutura. Ó. No exemplo anterior, a mesma coisa. Ó. Um do e um while. E aqui também, ó. Um do e um while. E aí, ó, ele imprime o número, decrementa, né? Porque dessa vez a gente não vai do 0 em diante, a gente vai do 9 para trás. Tá? Então, ele vai 9, 8, 7, 6, 5, 4, até chegar no menos 1. Quando chega no menos 1, ele para. Ele nem imprime. Bom? Então, aqui, né? Um belo dia o nosso i vai ser 9. Perdão, um belo dia o nosso i vai ser 0. O 0 é decrementado, vira menos 1. Ele testa e não entra mais. Ignora o resto do programa. Vai-se embora aqui. Exemplo número 3. Encontrar e imprimir o 10º múltiplo de 7. Tá? Bem parecido. Ó. Variáveis i e a variável número também. Né? O do while com o número sendo incrementado de 7 em 7 e o i sendo incrementado de 1 em 1. Quando nós chegarmos no 10º múltiplo de 7, que é o número 63, né, nós vamos imprimir esse código, esse valor da nossa variável número. Ok? Vamos agora para o for, né, que é o nosso laço mais comum, é o laço que a gente mais utiliza.
tá? Nós precisamos compreender o seguinte. No nosso while e no nosso do while, né, tinha um modelo. E o modelo era, você declarava o contador fora do laço, né? Você testava o contador na primeira linha do laço no while, por exemplo, e dentro do laço você incrementava o contador, tá? O for, ele compacta tudo isso num canto só, que é na própria declaração dele, ó. Então, o for, ele inicializa o contador, né? Ele testa a condição e ele faz a alteração do nosso contador, né? Se vai ser para mais, para menos, 2 em 2, 3 em 3 e por aí vai. E aqui a gente tem o código. Então, é importante observar o quê? Que a inicialização ela só é executada uma vez. E é como se essa linha de código aqui que vai inicializar ela estivesse fora do for. Bom, a condição ela é testada exatamente onde ela está, né? Ou seja, no começo, cada iteração do nosso laço, mas o incremento, barra decremento, barra alteração, né? A modificação no nosso contador, esse código, tá? Ele é feito como se ele estivesse aqui, ó, embaixo do código do laço. Então, ele é feito por loop. Bom, então por isso que o for ele é um pouquinho mais difícil de entender, né? Porque a declaração dele compacta múltiplas coisas e essas coisas elas ocorrem em momentos distintos, né? A inicialização ocorre fora do for, ou seja, ela não é executada toda vez. O teste é executado no começo do for toda vez e a alteração, o teste é executado no começo do for e a alteração é executada no final do for toda vez também. Então, ó, vamos ver aqui o exemplo. Número 1, que é imprimir os 10 primeiros números inteiros. Como é que ele ficaria no for? Veja como ele fica simples, né? O código ficou super enxuto. Mas por quê? Porque o for ele condensa, ó, a declaração e inicialização da nossa variável contadora, que é o i. Então, isso aqui ele só é executado uma vez, é como se essa linha estivesse fora do for. Né? O teste, que é o teste do i menor do que 10. Então, essa linha aqui, ela de fato está no lugar certo, ela é testada toda vez no começo do for, toda vez que eu vou passar pelo for, vai ser testada. E aqui, ó, o incremento do i. Esse incremento, tá? É como se ele não tivesse aqui, é como se ele tivesse depois do código, depois desse caso aqui do console.log. Então, ele declara, testa, né? O i é 0, beleza, testou o i contra 10, passou, imprimiu, depois vai fazer o quê? Depois vai incrementar, né? Ou seja, o i passa de 0 para 1, vai testar. Então, a ordem declara, só declara uma vez, nunca mais mexe nisso, testa, porque eu estou entrando no laço, passou, beleza. Imprimiu, incrementa, testa de novo. Imprimiu, incrementa, testa de novo. Imprimiu, incrementa, testa de novo. Né? Então a ordem ela é um pouco confusa, mas né, ela funciona muito bem. Quando a gente compreende isso, né, nós não vamos mais querer utilizar o for. Nós não vamos mais querer utilizar o while, nem o do while. Vamos querer utilizar o for porque ele é mais compacto. Bom? Continuando, vamos para o segundo exemplo agora, né? Que é para imprimir os números inteiros em ordem decrescente. Então, vamos mudar a inicialização e o incremento que vai passar a ser um decremento. Então, ó, nosso i, a inicialização dele é com 9, tá? Agora ele é decrementado e o teste também muda, né? Que o teste não é mais que ele é menor do que 10, agora ele é maior do que menos 1. Okay? Então, ele é parecido com outro código. Né? Começa no 9, vai 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1. Quando chega em menos 1, ele para antes de imprimir. E, por fim, encontrar o décimo múltiplo de 7, né? Que aqui também mostra que nós podemos ter, né, mais de uma variável aqui dentro. Ó. Então, o número 0, tá? Ele é um múltiplo de 7 e né, o número i, que é o nosso contador. Então, o i vai de 0 até 9, incrementando, e dentro do for eu incremento a variável número, que é número igual a número mais 7. Então, é parecido com o while, só muda a ordem das coisas, tá bom? Uma observação importante sobre todos os laços que nós vimos até agora. Nós vimos exemplos simples, onde você tem apenas o laço e dentro dele um conjunto de linhas, né? Um console.log, um incremento, um decremento. Mas você pode ter dentro do laço outro laço, você pode ter dentro do laço um if, né? Você pode ter dentro do laço o que você quiser, tá bom? Então, né, o laço é muito útil por causa disso. Né? Então, outra coisa muito importante que os estudantes se perguntam, especialmente quem está aprendendo ainda a programar, né, é quando que eu uso for, quando que eu uso while e quando que eu uso o while. Muito simples. Bom, nós, por padrão, vamos querer usar o for. Se couber, vamos usar o for. Né? E ele cabe como uma luva quando nós temos variáveis inteiras que precisam ser incrementadas ou decrementadas. Porém,
O while, ele é muito bom quando nós temos variáveis booleanas, não é? Então, você fica lá, por exemplo, ó, enquanto a pessoa não digitou a entrada correta, pergunte para ela qual é o número que ela vai digitar. Tem uma variável booleana, uma condição booleana assim, bem determinada, tá? Enquanto, sei lá, não chegou o dado pela rede do computador, fique esperando o dado chegar, né? Por aí vai. E o do while, toda vez que você precisar que o código seja executado pelo menos uma vez, do while nele. Né? Você garante que o código tem que ser executado pelo menos uma vez, certo? E exemplos disso, né, tem um exemplo bem clássico, que é quando você vai fazer um menu no console. Você vai fazer o menu e vai perguntar para o usuário, né, assim, tipo, ó, opção 1, né, sei lá, é um menu de uma calculadora. Digite 1 para somar, digite 2 para subtrair, digite 3 para multiplicar. Você quer que esse menu seja impresso pelo menos uma vez. Então, você faz o menu com o do while. No lugar de fazer com for ou com while, ficaria menos elegante. Tá bom? Era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês no vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? E ainda sobre esse assunto de laços, teremos um vídeo prático, onde eu vou responder exercício, ou programar vocês aqui assistindo. Tá bom? Então, até mais. Né? Até o nosso próximo vídeo sobre laços, onde vamos resolver exercício. Tchau, tchau.